Um espaço de fé realizante. Uma porta aberta para uma vida feliz. Passamos a transmitir, direto da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Reunião da comunhão com Deus. Gente, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Que alegria poder estar com você em mais uma grande transmissão ecumênica, multimídia, da boa vontade de Deus. De onde falo? Eu sou Fábio Moreira. Falo diretamente da Avenida Rudige 848, bairro do Bom Retiro, fica bem pertinho da ponte da Casa Verde, logo ali um pouco mais para cima, depois você pega a Rudige, vem ali a ponte ali da estação de trem, né, da Rio Branco, que vai na direção do Largo do Paissandu. Você que vem dessa região para cá é muito simples, você que vem da região de Santana da mesma forma, muito fácil, você que vem ali do terminal Barra Funda também, fácil demais, tem um ponto de ônibus na frente, venha ser feliz para aprender bastante coisa, as diversas cerimônias espirituais que acontecem, da água frutificada, deixe o seu copinho com água, um jarro, para atender toda a família. A você também que vai receber a imposição de mãos do próprio Mestre e Senhor, Médico Celeste Jesus, o Cristo de Deus. Hoje, quem vai conduzir o nosso encontro é o irmão ministro, pregador da religião divina, João Carlos de Carvalho. E o tema, abra sua Bíblia, nos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 2, versículos de 14 a 21, o discurso de Pedro. Que discurso impactante, tenho certeza que vai somar muito na sua trajetória de existência. E é claro, a gente interage com você, porque quando você participa com a gente, seja pelo rádio, seja pela televisão, pelo YouTube também. Nesse momento a gente fala para o mundo inteiro pelo youtube.com/Boa Vontade TV, e ali tem um chat e você deixa o seu recado, o seu agradecimento, o seu pedido. A gente vai receber aquela força extraordinária, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sino da notificação, dê aquele joinha que é muito importante, porque vai sugerir também essa programação para muitas outras pessoas no mundo inteiro. Então não perca a oportunidade. É a campanha da Boa Vizinhança. Você que está vindo, dá tempo ainda, não somente no Bom Retiro, mas em todas as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo no Brasil e no mundo. Então acesse agora religiãodedeus.org/endereços, porque também em Brasília, no Templo da Boa Vontade, esse encontro acontece. E agora nós vamos respirar esses ares da religião divina por meio da magistral definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zaru, interpretada por ele e pelo nosso líder espiritual, o irmão Paiva Neto, acompanhados pelo coral ecumênico Boa Vontade.
terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. é toda a ciência, É toda a filosofia é toda a política, e toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Satisfação, que orgulho grande pertencer a esse grande movimento ecumênico, fraternista, universal, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Depois de acompanharmos esse momento extraordinário, a definição feita pelo irmão Alziro Zaruch a respeito desse grande encontro de almas livres para Deus, que reúne você, a interpretação ao lado do irmão Paiva e do coral ecumênico Boa Vontade, a gente já ouve prece para ter tranquilidade nesse instante no altar sagrado da religião divina. O ministro pregador da religião de Deus, João Carlos de Carvalho, ali eleva o seu pensamento a Deus para que nesta comunhão com o mundo espiritual superior possa levar todo o melhor conteúdo, aquele mais acolhedor, aquele que te abraça, que te fortalece, te faz crescer cada vez mais. Mas venha para cá, é sempre muito bom estar aqui em loco, presencial, nesse ambiente sagrado da religião do terceiro milênio. E o mesmo acontece com você, reverenciando nosso Salvador, nosso Mestre Senhor, recebendo esses eflúvios divinais que as duas humanidades promovem para todos os corações. Em prece para ter tranquilidade, de autoria do compositor Paiva Neto, a gente vai experimentar ainda mais essa sensação boa. Continue participando com a gente, envolvendo seus entes queridos. Nosso WhatsApp está aí à disposição de todo mundo. E a gente agora se dirige ao altar sagrado da religião do terceiro milênio. Minhas irmãs e meus irmãos, bradamos nesse instante em que iniciamos mais uma cruzada do novo mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus, exaltando a esse Deus que aprendemos com Jesus ser Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Na terra e no céu da terra continuamos a existir e prosseguimos em nossa jornada. Por isso exaltamos com toda a força da nossa alma, nesse encontro da terra com o céu da terra. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Ao Cristo de Deus as nossas palmas, a exaltação dos nossos espíritos, por estar sempre conosco todos os dias da nossa vida. A Jesus as nossas palmas.
reconhecemos e exaltamos a presença viva e ativa do mundo espiritual superior, a quem também reconhecemos e exaltamos com as nossas palmas, a humanidade de cima, os amigos espirituais elevados, nossos anjos da guarda, entes familiares nossos agora na grande pátria espiritual, recebendo as nossas palmas. E no altar sagrado da religião do amor universal, recebemos a equipe do Centro Espiritual Universalista da religião do amor universal, ao som da música Glória, de autoria do irmão Paiva Neto. Preparando-nos para a prece, podemos todos nos sentar. Vamos à palavra de Jesus, que em sua boa nova, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 7 e 8, de 10º a 17, e o 9, nos deixou essa bússola para a construção de uma vida feliz. E para o reencontro daquilo que julgamos e consideramos fortemente em nossas almas ser o repouso da nossa felicidade. O irmão Paiva deu o título de tratado do espiritualmente revolucionário mandamento novo de Jesus. E falamos juntos essas palavras, reconhecendo o próprio Mestre Divino junto a nós. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista: novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. E assim nós vamos orar, meus irmãos. Quem se sentir mais confortável, feche os olhos. Se não, está tudo bem. O importante é nos conectarmos com Deus e sentirmos as suas poderosas vibrações de cura, de força, de bom ânimo, que nos tira do lugar comum, muitas vezes, em que o sofrimento assola, abate, mas não nos destrói, não nos derrota, porque Deus é maior do que todas as dores. E a confiança que Ele nos deixa nessas palavras de que a vida, além da vida, nos oferece o suporte e nos possibilita ancorar as nossas esperanças em dias melhores. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2. A casa do Pai é o universo. As muitas moradas são as tantas dimensões para nos acolher como almas eternas, pertencentes a esse amor infinito que não nos deixa perdidos em qualquer canto. E é com essa certeza que fazemos o nosso minuto de silêncio e com o irmão Paiva oramos a prece que nos liga diretamente com o Pai Celestial, o Pai Nosso. Vamos juntos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quanta força a prece nos proporciona, não é? Saímos realmente de uma condição e vamos para uma outra muito melhor, porque a prece nos conduz a esse lugar melhor. Daqui um pouquinho a gente vai dar início à cerimônia ecumênica de Jesus, a oração que o Cristo de Deus nos ensinou, a prece do Pai Nosso, com o irmão Paiva Neto, nosso líder espiritual. Quanta força nos transmite nesse instante sagrado. E essa energia a gente já dedica a todos que estão aqui participando com a gente. De Sarandi, no Paraná, lá se encontra a Ágata, a Maria Emanuela, a Larissa, o Pedro Otávio, fizeram a prece com a gente. Aqui a Ayosha, a Andréia, todo mundo aqui sintonizado com a gente. E a gente se prepara depois da prece para uma cerimônia muito importante, a cerimônia de imposição das mãos. Você veja aqui em Lucas capítulo 4, versículo 40, no Evangelho do Cristo: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. É isso que vai acontecer também com você. Em cada igreja ecumênica da religião divina, nesse instante, você que nos acompanha nesse instante também, recebendo esse batismo espiritual, a força que já existe dentro de você, que será ainda mais desenvolvida. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente nesse momento, fazendo a sua prece, fazendo seus agradecimentos também. Quantas vitórias, não? A gente imaginou que a gente não conseguiria alcançar e a gente conseguiu, e muitas outras virão pela frente. Da mesma forma, pelo youtube.com/Boa Vontade TV, muita gente aqui em oração com a gente. Um abraço grande aqui ao Sérgio Antenor Morello, está acompanhando a programação, já com pensamento elevado a Deus. Delma Garcia Bronharo também com a gente, orando em favor de José Geraldo Bronharo, Delma Garcia Bronharo, Maria Carolina Garcia Bronharo, João Pedro Garcia Bronharo, todos também nesse momento, nesta sintonia, fazendo a sua oração. E aqui a nossa querida Rogéria Maria Ribeiro, estou em Uberaba hoje assistindo pela transmissão sagrada, Deus está presente. Muito bom, minha irmã. Um abraço grande a todos na sintonia. Aqui a Cleice Silva acompanhando. Deus está presente em Palmeirópolis, Tocantins. Muito bom. Que Jesus possa abençoar a sua vida, bem como todos vocês que ainda vão mandar aqui a mensagem. Você que está próximo de uma das igrejas ecumênicas da religião divina, encontre o endereço acessando agora a página da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, religiãodedeus.org/endereços. E ali o endereço da Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio próxima de você. Dá ainda tempo de você se organizar. Venha para cá, venha ser muito feliz recebendo essa força espiritual, tá bom? E no Templo da Boa Vontade, você que sintoniza os 94,9 FM, você pode também, sempre com a gente, ir ao Templo da Boa Vontade no finalzinho da Asa Sul de Brasília, acompanhando esse momento sagrado, lá na Pirâmide das Almas Benditas, esse monumento sagrado. A gente vai trazer agora aqui a música legionária Sagradas Mãos de Jesus, nesse momento em que a gente se prepara, já recebendo por meio da melodia esses eflúvios divinais.
Música do Vanderlei Pereira, maestro legionário, letra Jaime Bertolin, na interpretação de Elvira e Maria Júlia Guerra, ao lado do Coral Ecumênico Boa Vontade, essa música belíssima, Sagradas Mãos de Jesus. Vamos acompanhar e conferir o que ela nos traz, uma leveza espiritual tamanha. Jesus impunha as mãos, iluminava as mentes, abençoava com as mãos, curava os doentes. Jesus impunha as mãos, iluminava as mentes, abençoava com as mãos, curava os doentes. Benditas mãos de Jesus, espalhando caridade, sagradas mãos de luz, salvação da humanidade. Jesus impunha as mãos, iluminava as mentes, abençoava com as mãos, curava os doentes. A imposição de mãos, ato de caridade, com a ajuda dos irmãos do mundo da verdade. Jesus impunha as mãos, serenava os corações, fortalecia com as mãos, amparava as multidões. Jesus impunha as mãos, iluminava as mentes, abençoava com as mãos, curava os doentes. Benditas mãos de Jesus, espalhando caridade, sagradas mãos de luz, salvação da humanidade. Obrigado, Elvira e a Maria Júlia Guerra e o Coral Ecumênico Boa Vontade que nos trouxeram essa belíssima canção legionária, Sagradas Mãos de Jesus, música de Vanderlei Pereira e letra de Jaime Bertolin. Nós sempre nos lembramos da necessidade de nos mantermos concentrados, doando o melhor do nosso coração. Podem se sentar agora, fiquem à vontade. Os irmãos sensitivos da religião divina, designados aos trabalhos de hoje, se prepararam, fizeram não apenas a questão dos preparativos materiais, do regime alimentar, mas igualmente a preparação emocional e espiritual, buscando em Jesus a força para que pudessem, como estão, orando em favor de todos nós. Então é bem importante que a gente esteja nesse clima de concentração também, doando o melhor do nosso coração, do nosso espírito, para que os amigos espirituais aqui presentes, se valendo dessas energias elevadas, vão utilizar em benefício de nós mesmos e daqueles que sofrem mais do que nós. Convidamos uma vez mais o Coral Ecumênico
Boa Vontade, agora para nos trazer a música legionária A Ti, Senhor Jesus, música e letra de Vanderlei Pereira. Só Jesus pode nos dar essa paz que tanto a gente precisa, não é? É o que cantou essa música legionária, A Ti, Senhor Jesus, música e letra de Vanderlei Pereira, com a interpretação vibrante, emocionante do coral ecumênico Boa Vontade. Meus irmãos, no livro Conversando com o Seu Anjo da Guarda, a agenda espiritual, favorecendo-nos ainda mais para a nossa elevação espiritual, destaco na página 95, essa palavra do amigo espiritual, irmão Dr. Bezerra de Menezes, pela sensitividade do irmão Francisco Perioto,
que tem um subtítulo Encontro com Deus. Prestem bem atenção ao que diz o dedicado amigo espiritual. Acreditar na presença do anjo da guarda é passo decisivo para a união permanente com o maravilhoso mundo da verdade. Designa o sentimento de fé, emoldurado pela ação caridosa de nossos atos. Constitui imenso progresso a nos dirigir ao encontro com o infinito, Deus. Para comungar com Deus, para chegar ao Pai Celeste, busquemos em nossa assistência espiritual as manifestações mais visíveis que nos fazem gerir o sentimento mútuo de cooperação. Recado abençoado do irmão Dr. Bezerra de Menezes, porque se para promovermos nessa união permanente com o maravilhoso mundo da verdade, é necessário acreditar na presença dos nossos anjos da guarda, e a gente acredita, certo? Que eles estão conosco, sempre ao nosso lado. Isso é fundamental, passo decisivo. No entanto, para promovermos essa comunhão com Deus, e a nossa cruzada é justamente essa, da comunhão com Deus, quer dizer, para a gente promover esse nosso laço mais estreito, mais íntimo com Deus, é necessário despender do coração ações de amor e de solidariedade. Olha que importante. Se a gente acredita no anjo da guarda, a gente já promove o intercâmbio com o mundo da verdade. Primeiro passo. Porém, se nós queremos ter uma relação mais estreita, mais íntima com Deus, é premente a necessidade de nos ajudarmos uns aos outros. Senão, não há comunhão com Deus. Por isso é tão importante, a religião do amor universal sempre nos lembra de agirmos com caridade para com o nosso semelhante. Muitas vezes trazemos conosco mesmos as nossas dores, as nossas angústias, mas há sempre alguém sofrendo mais. E quando nós pedimos em favor desses irmãos, quando nós pedimos em favor dos que sofrem mais, e às vezes está do nosso lado, está aqui, na nossa igreja, ou está em casa, ou está em algum lugar que nós sabemos existir esse sofrimento e essa luta, então nós estamos promovendo com Deus esse contato, esse intercâmbio maior. Nós vamos cantar mais uma música legionária, porém a gente quer dedicar de uma maneira muito especial essa composição que canta a cura, que canta as benesses que descem do alto, que canta a mão divina de Jesus nos sustentando nas horas de agonia. E essas são as horas de testes, né? Em que mais a gente precisa acreditar em Deus e que Ele, com as suas mãos poderosas, está nos guardando e nos protegendo. Então nós queremos dedicar ao querido irmão Paulo Fernando Fontan Pedrosa Júnior, na grande pátria espiritual, hoje completando 7 dias, recebendo as vibrações da esposa, dos filhos e de todos nós, sua comunidade cristã do novo mandamento de Jesus. O irmão Paulo, onde estiver, está recebendo nesse instante as vibrações da sua igreja ecumênica e de todos nós, sua família cristã do novo mandamento de Jesus. Passa por um novo processo, por uma nova etapa de adaptação à sua nova casa, o mundo espiritual. Mas do lado de cá, continua sendo muito amado, muito querido, e recebe essas vibrações para que siga firme nessa nova jornada, agora na grande pátria da verdade. Dedicamos igualmente nesse instante a querida irmã cristã do novo mandamento de Jesus, Mônica Albuquerque Pinto, que regressou hoje à grande pátria espiritual, mais viva do que nunca, amparada pelos socorristas do alto, porque Deus acolhe a todas as criaturas, em qualquer dimensão em que elas se encontrem, porque são filhas e filhos dele, o Pai, Mãe Celestial de todos nós. As instituições da boa vontade, por meio do irmão Francisco Periodo, seu presidente, enviam as mais sinceras vibrações de paz ao Espírito Eterno dessa valorosa cristã do novo mandamento de Jesus.
igualmente de toda a sua querida família, filhos, mãe, pai, criaturas que fazem parte do seu convívio, e todos nós que aqui estamos. Abraçamos a Mônica nesse instante, dedicando a ela as vibrações de força, de vida e de luz, para que siga firme nessa nova trajetória agora na pátria espiritual. Aos seus espíritos eternos, do Paulo e da Mônica, vamos juntos cantar a música legionária Jesus, o Médico Celeste, música de Vanderlei Pereira, letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com a interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade.
que acontece, hein? Quando Jesus toca o nosso coração. Tudo de melhor, né? Todas as dores cessam. Tudo aquilo que parecia perdido não está mais. É o que a gente está sentindo aqui, né? Jesus tocando o nosso coração. Graças a Deus. E essa viagem, portanto, não podem aplaudir Jesus. Essas palmas são para Ele. Não é uma viagem perdida. Todas aquelas viagens feitas ao encontro dEle, por mais curta que seja, de casa à igreja, sempre vale a pena estar com Jesus. Novamente o nobre amigo espiritual, o irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, pela sensitividade do irmão Francisco Perioto, agora no livro Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Tiatira, nas páginas 470 e 471, ainda nos traz essa recomendação tão importante: criar as condições para que haja a permanente renovação material, é dar espaço ao Cristo pelo progresso da humanidade. Todos atentos e trabalhando. A proteção espiritual vem e aumenta a proporção do empenho de cada um em fazer o melhor. Arrebanhar. Nada de divisão. E assim, as bênçãos de Deus continuarão a jorrar, como vem acontecendo, sobre as instituições da boa vontade. Esse subtítulo foi Nada de Divisão. E agora, a grande luta, outro subtítulo. Meu irmão maior, seu espírito libertário vive por milênios pelo Cristo. Mantenhamos em nossas fileiras a vibração da vitória. É assim que a gente precisa pensar. Por mais que pareça que ela esteja distante, a vitória, mas a gente vibrar em torno dela, sobre todas as lutas do caminho. Prossegue o amigo espiritual. Vivemos sob o altruísmo da espiritualidade ecumênica e, portanto, os óbices não serão motivos de derrocada, jamais em nossa lide maior. Enchamo-nos do bom orgulho e novos anos chegarão com grandes desafios e intensa felicidade. Essa não é só uma promessa, é uma confirmação daquilo que nós já sabemos, porque foi profetizada pelo próprio Jesus. O que é que ele nos afirma? No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. O que é que ele disse mais? Então o segredo é confiar no Cristo e seguir os seus passos, para que a gente possa avançar igualmente e vencer. Daqui um pouco nós vamos promover o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai conversar sobre o discurso de Pedro, que está no livro Atos dos Apóstolos de Jesus, no capítulo 2, versículos de 14 a 21. E hoje a nossa corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade é pela união consciente das duas humanidades, a da terra com a do céu da terra, para que esse intercâmbio seja algo natural na nossa caminhada e a saudade ela possa se transmutar, se transformar em algo que vai nos trazer muito mais força do que dor. E a gente continua pensando com muito carinho nesses que estão na pátria espiritual, e a gente segue firme, de mãos dadas, de corações unidos, porque não nos separamos. Deus seria de uma maldade sem precedente afastar de nós os que amamos. A gente só não pode mais vê-los, mas eles estão conosco. Estão aqui, inclusive, nesse espaço, recebendo as nossas preces, o nosso carinho, muitos ainda necessitando dos cuidados necessários para essa sua chegada recente à pátria espiritual, e tantos outros cuja permissão é concedida por Jesus participam de eventos como esses. Por isso, encontro das duas humanidades, por isso, reunião da comunhão com Deus. E essa é uma consciência que a gente vai alcançando pouco a pouco, passo a passo,
à medida em que a gente se integra nessas verdades divinas. Bom, sobre a consciência legionária é o que nós vamos cantar agora. Consciência Legionária é o título dessa composição, com a Juliana Nayara, música de José Newton Tonin, letra também dele e do Guilherme Cardoso. Vamos cantar a essa consciência que nos mantém de pé todos os dias. O amor do novo mandamento é luz que arrebanha a humanidade para Jesus. Estamos cansados dessa desolação que nos faz sofrer. Queremos um mundo melhor e só o amor faz isso acontecer. O amor do novo mandamento é luz que arrebanha a humanidade para Jesus. Vamos juntos! Obrigada, Juliana Nayara, com a interpretação dessa composição, Consciência Legionária, a música de José Newton Tonin, letra de José Newton Tonin e do Guilherme Cardoso. Bom, agora nós chegamos àquele momento em que vamos louvar ao Cristo de Deus, de uma forma agora sequencial, 3 músicas, olha só, hein? Para a gente exaltar ainda mais o nome do Cristo e atingirmos esse nível ainda mais de integração nele, para a compreensão das suas sagradas lições destinadas ao nosso coração. Todas as vezes que a gente se prepara, se organiza, se planeja para ir à Igreja Ecumênica da Religião Divina, algo no mundo espiritual também vai sendo planejado, vai sendo organizado, de maneira que a gente consiga receber e alcançar esses benefícios celestes sobre os quais a gente destacava. Então aqui estão esses dedicados trabalhadores de Jesus para nos entregar, a partir da nossa integração, esses benefícios divinos. Vamos cantar então na sequência 3 músicas legionárias. Sopa Eletrônica é a primeira, música de Vanderlei Pereira, letra de Mário Frigeri, com o coral ecumênico Boa Vontade.
A segunda composição, lançamento, hein? Que a gente acompanhou pelas mídias da Boa Vontade, e hoje a gente vai cantar fortemente essa que é uma homenagem ao irmão Paiva Neto, líder espiritual da religião divina, luz que nos faz avançar. Música e letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com a interpretação da Jéssica Fernanda de Souza de São Paulo, capital, Carlos Eduardo Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Coral Ecumênico Boa Vontade. E a terceira música legionária, Marcha Libertária, música e letra de Aureliano Madureira, com a interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade. Vamos cantar para Jesus. Faz o Brasil balançar, dançando o PPV.
resistir sem temer e marchar juntos com boa vontade. É escolher viver e renascer. Então o coração responde: a luz em mim sempre vencerá. Se o mundo tenta me confundir, em Deus minha identidade está. Esse exemplo em um vencedor que sempre persistiu no bem. É a voz que ainda ecoa e me convoca a avançar. Irmão, vai pra frente, avança com força e perseverança. Não desiste de eu parar. Seu exemplo é me lembrar. Irmão, vai pra frente, avança com força e perseverança. Não desiste de eu parar. Seu exemplo é me lembrar.
E é sob essa vibração que nós vamos hoje estudar, como sempre fazemos, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, em espírito e verdade, à luz do mandamento novo de Jesus: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Foi a sua determinação no seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quem está com a sua Bíblia Sagrada? Hoje nós abrimos o livro Atos dos Apóstolos de Jesus, no capítulo 2, versículos de 14 a 21. Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 2, versículos de 14 a 21. O discurso de Pedro. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Israelitas e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo aquilo que se ignora geralmente se refuta, não é? Tudo aquilo que ainda não se compreende normalmente se trata como algo duvidoso, inverídico, e até se ridiculariza. Pedro, ele sai em defesa daqueles homens envolvidos pelo Espírito Santo que se manifestaram, falando sobre o efeito dessa palavra divina que desceu dos céus. Porque ele sabia exatamente que naquele instante, os que estavam ouvindo de fora, não compreendiam o que estava acontecendo. Mas quantas coisas nós não compreendíamos antes e depois passamos a compreender, hein? E elas deixaram de ser verdades porque a gente ainda não acreditava?
Nunca. Imagina, se Deus tivesse que esperar que as criaturas acreditassem nas suas verdades para que os seus desígnios se estabelecessem como verdades. O atraso seria absurdo. O que nós precisamos fazer, na verdade, é nos aprofundarmos e alcançarmos o caminho desse esclarecimento. Até que esse percurso seja feito, as verdades divinas continuarão sendo verdades divinas. O que vai alterar são as gradações de compreensão dessas verdades celestes. Mas percebam que, em momentos antes, versículos bem antes mesmo desses aqui, Pedro começa a discursar para o povo. Antes do Pentecostes, que vem nos versículos primeiros, né, do capítulo 2, e só para a gente fazer uma referência, Pentecostes é uma palavra que vem do grego e que significa 50º. No Antigo Testamento, 50 dias depois da Páscoa, da passagem do povo pelo mar, pelo deserto, e Deus então entregou as tábuas da lei por meio de um anjo a Moisés. No Novo Testamento, a partir de Jesus, quando da sua primeira vinda visível, o Pentecostes, o 50º dia após da Páscoa, a ressurreição de Jesus se deu, aconteceu e foi uma profecia de Jesus. Não foi ele quem disse que mandaria o seu Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que ensinaria todas as coisas para a compreensão humana? O Pentecostes se deu. Mas o ponto que eu queria destacar é que nesse discurso que Pedro fazia, e naquele instante o discurso estava relacionado à escolha do substituto de Judas, porque ele tinha traído Jesus e se enforcou, certo? A escolha foi de Matias, o escolhido então foi ele para substituir Judas. Mas o ponto central é que, nesse contexto em que Pedro estava reunido na escolha de Matias, no seu discurso existiam 120 pessoas que acompanhavam a eloquência das suas palavras e a defesa que ele fazia do cristianismo, dos ensinamentos divinos. Quando Pedro termina o seu discurso, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Olha a força da palavra de Pedro, que estava mediunizado, e ali o Espírito Santo já se manifestava por meio dele. Aliás, se manifestava Jesus, seu mestre e o nosso mestre, por meio da sua palavra, que de tanta força, que de tão eloquente, arrebatou essas 120 pessoas, mobilizando-as para que elas trouxessem outras tantas pessoas. Pessoas não caem dos céus, pessoas são motivadas, pessoas são mobilizadas, pessoas são conduzidas por outras pessoas quando têm seus corações tocados. O que é a campanha do Mais Um na religião do amor universal? Temos a nossa alma tão fortalecida nesse local sagrado, porque entendemos dessa forma a Igreja Ecumênica da religião do amor universal, que nós queremos que outras pessoas estejam aqui também. Não é assim que funciona? Aí a gente chama o familiar, o vizinho, o parente, o amigo. Essa é a força mobilizadora por causa dessa palavra de Jesus que ouvimos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Não é, meu irmão Camargo? É a força de mobilização que precisamos ter. Portanto, olha a força que tem a voz, a palavra. Ah, mas eu sou tão pequenino, eu posso mobilizar outras pessoas? Sim, quando você tem o seu coração tocado e sente nele a necessidade e a vontade divina de que esse toque celestial também chegue a outras pessoas. Bom, por falar em voz abençoada, ungida e arrebatadora, vamos acompanhar mais uma música legionária antes da gente retomar esse nosso estudo da Bíblia Sagrada. A Voz do Irmão Paiva é o título dessa composição, música e letra de Marlene Pereira, com a interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade. Já já a gente vai voltar nesse estudo da Bíblia Sagrada. Mas podem ficar de pé, você que está em casa também pode ficar de pé, a gente canta junto, a gente se alegra, porque entende que a felicidade nossa, ela vem de Jesus. Vamos cantar. Sofrimento,
legionária, estamos aqui pra te ajudar. Fala, irmão Paiva, fala para a multidão. Tua voz une fronteiras, ela vem do coração. Fala, irmão Paiva, fala para a multidão. Tua voz une fronteiras, ela vem do coração. Tua voz é sustentáculo da humanidade e o sofrimento. Ela vem diretamente do coração de Jesus. Fala, irmão Paiva, não te canses de falar. Nós, Mocidade Legionária, estamos aqui pra te ajudar. Fala, irmão Paiva, fala para a multidão. Tua voz une fronteiras, ela vem do coração. Fala, irmão Paiva, fala para a multidão. Tua voz une fronteiras, ela vem do coração. Do coração de Jesus, 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 do coração de Jesus. Bom, tirando o passinho ali, porque vocês sabem que eu não tenho muita coordenação motora. Tirando aquele primeiro momento ali, a gente conseguiu acompanhar. Claro, estou falando de mim, não de vocês, né? Muito bem, parabéns. Coral Ecumênico, boa vontade. Cantando e dançando para Jesus. A Voz do Irmão Paiva é o título dessa música legionária. Melodia e letra de Marlene Pereira com a interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade. Meus irmãos, a união com o alto, e essa é a temática que a gente está falando aqui no dia de hoje, ela é para servir a um bem comum, a um propósito maior. Do contrário disso, para que a gente buscar contato com o alto, com o céu, com o mundo espiritual superior, como cada um concebe? É o que o irmão Paiva nos fala quando ele afirma que alguns lá atrás haviam pensado, refletido e até dito que o contato com os chamados mortos tinha sido proibido por Deus. E ele fala, refletindo, que na verdade não foi bem assim. Na realidade, a preocupação do legislador hebreu, Moisés, foi de que os hebreus não caíssem no mau hábito de se utilizarem desse bem para explorar os invisíveis, como faziam outros povos. Mas tanto é uma realidade que o próprio rei Saul, todos conhecem a história, na iminência briga, guerra com os filisteus, foi procurar uma médium em Endor, no desejo de encontrar respostas e orientações no profeta Samuel, que já tinha voltado ao mundo espiritual. Mas quem seria Moisés para proibir algo que não foi ele quem autorizou? Moisés é grande, mas Deus é muito maior. E na realidade, essa permissão de ligação com o alto, de sintonia, de conexão, foi orientado e foi ensinado pelo próprio Jesus. Vemos isso em vários momentos da história de sua primeira vinda visível a esse mundo. Não como algo fantasioso, fantasmagórico, mas como uma necessidade de união nossa na condição primeira que somos. Porque nós não somos corpo, certo? Estamos corpo. A nossa condição primeira é espírito. Então somos espírito na condição de um corpo encarnado. Ora, homem, mulher, branco, negro, brasileiro, estrangeiro,
nas múltiplas experiências que o Pai Celestial, pela sua misericórdia, nos concede de aqui estarmos. Mas o fato de virmos do mundo espiritual e estarmos aqui, não significa que estamos desconectados dessa nossa pátria de origem, que é a espiritual. Alguém pode dizer, mas é tão complicado entender isso, porque já é difícil entender o que a gente vê. Imagina o que a gente não vê. E o irmão Paiva, de uma maneira muito didática, ele explica a gente sobre o que é o mundo espiritual, para tirar desse campo de algo muito complexo, muito difícil. Por exemplo, no livro Reflexões da Alma, de sua autoria, a versão aqui na minha mão é a versão Pocket. Ele escreve assim, prestem bem atenção. Se pedimos intercessão aos céus, é porque há alguém em cima para nos atender. Se assim não fosse, a quem estaríamos fazendo preces? Fica mais fácil de entender assim, né? A gente ora para onde? Para quem? Ah, mas eu faço prece para Deus. Deus está aonde? Tudo bem, está em nós, está no nosso coração, está na natureza, tudo isso que a gente sabe e que é verdade. Mas Ele está no universo, está num reino maior do que a terra, ainda invisível, no plano espiritual. Então é para lá o repouso das nossas preces que dirigimos, certo? A maneira com que o irmão Paiva explica, até aquele mais descrente, pelo menos ele vai pensar sobre o assunto. Mas ele ainda escreve dizendo assim: se oramos é porque existe vida além da matéria. Então você que está acompanhando a gente, talvez esteja aqui pela primeira vez e que ainda tem dificuldade para compreender o assunto e até uma certa resistência, se você ora, se nós oramos, sinônimo de meditação, de reflexão, é porque existe vida além dessa condição material que a gente está. E ele finaliza dessa forma: o que precisamos descobrir, e isto é trabalho para a ciência de vanguarda, que não admite preconceitos e tabus, é como acessar o portal para outras dimensões. Aí, palavra do líder espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo profunda, de nos fazermos compreender que quando a gente ora, a gente está se ligando, se conectando, se vinculando a forças que estão para além das forças materiais, das questões materiais. E elas igualmente, naturalmente, essas forças divinas, elas vão nos dar capacidade material para a gente poder superar as lutas do caminho. Não é assim que a gente se sente depois de uma prece? Né? A gente se sente como? Confortado, vibrante, elevado, em paz. É o efeito da prece. Não por uma questão cerebral, racional, mecânica, mas porque a gente se ligou ao alto. E é lá, no mundo espiritual superior, é de lá que vem essas energias e essas forças. Por que nós saímos tão amparados e tão mais fortes quando a gente vem aqui, na Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio? Ah, estou fazendo uma pegadinha com vocês. Disse a nossa irmã aqui, o amparo vem das forças maiores, vem do mundo espiritual superior, e nós unimos nossas preces numa única oração que chega a um porto seguro, o coração de Deus. Por isso o resultado vem e a gente se sente tão forte, tão amparado, né, irmã Franciele? É assim que a gente se sente, porque essa casa nos abriga e ela potencializa as capacidades que nós já possuímos em nosso coração. Bom, vamos cantar mais uma música legionária, a gente volta a essa reflexão, o discurso de Pedro como um forte condutor na defesa da compreensão de que o mundo espiritual ele existe e está presente junto a todos nós. Vamos cantar mais uma vez, Luz que nos faz avançar. Bom, quem tem um aplicativo Boa Vontade Play, levanta a mão. Quem ainda não tem, pode baixar, porque lá a gente já tem essa música legionária que foi lançada no dia de ontem na comunicação 100% Jesus, música legionária que homenageia ao nosso irmão Paiva Neto, líder espiritual da religião divina, música e letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com a interpretação da Jéssica Fernanda,
de São Paulo, capital, não mais Ribeirão Preto, São Paulo. Carlos Eduardo Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Coral Ecumênico Boa Vontade, e todos juntos cantando em homenagem ao nosso líder espiritual. De dor que abalam a alma, caem as máscaras, já não posso esconder. Como encontrar a força em mim, se a mente insistir em me perder? Então o coração responde, a luz em mim sempre vencerá. Se o mundo tenta me confundir, em Deus minha identidade está. O exemplo vem de um vencedor, que sempre persistiu no bem. É a voz que ainda ecoa e me convoca a avançar. Enxuga as lágrimas, ensina a resistir sem temer, e marcha juntos com boa vontade. É escolher viver e renascer. Então o coração responde, a luz em mim sempre vencerá. Se o mundo tenta me confundir, em Deus minha identidade está. Desse exemplo vem um vencedor, que sempre persistiu no bem. É a voz que ainda ecoa e me convoca a avançar. Irmão, vai pra frente, avança, com força e perseverança. Não desiste de amparar. É milenar, e não vai pra frente avançar, com força e perseverança. Não desiste de amparar, seu exemplo é avança, com força e perseverança. Não desiste de amparar. Minha vida é Jesus, seu exemplo é milenar. Irmão, vai pra frente, avança, com força e perseverança. Não desiste de amparar. Seu exemplo é milenar. Minha vida é Jesus, nossa vida. Nossa vida, minha vida é Jesus. Nossa vida é Jesus. Música legionária, a luz que nos faz avançar, em homenagem ao irmão Paiva no mundo espiritual. Música e letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com a interpretação da Jéssica Fernanda de Souza, de São Paulo, capital, e o Carlos Eduardo Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Coral Ecumênico Boa Vontade. Bom, meus irmãos, nós pedimos nesse instante, e todos já estão recebendo os envelopes,
Neles temos a oportunidade de colocarmos as nossas ofertas. Ninguém é obrigado a fazê-lo, naturalmente, mas muitos já vêm com a sua oferta separada para fazê-la aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, fruto de uma semana de lutas, mas também de vitórias, de conquistas. Somos abençoados por Deus a todo momento, então temos muito mais para comemorar do que para nos entristecermos e nos entregarmos. A gente quer agradecer desde já a todos vocês pelas suas ofertas. Se não for possível hoje, não tem problema, faça um outro dia. O importante é que seja feita de maneira espontânea, com o coração, com a alma sincera, agradecida por tanto que nós temos recebido na nossa caminhada. Muita coisa, né? Como é que foi a semana de vocês? Teve luta? Bastante, né? Mas tem bastante para comemorar também, né? E tem sido assim, porque quando andamos sob as bênçãos de Deus, a gente reconhece que as lutas, e elas são legítimas, nos testam, mas a gente vai testemunhando também o amparo que recebemos de Jesus e dos nossos anjos protetores, destinados a nos guardarem. E é tão importante essas figuras celestiais, nossos anjos da guarda, que a religião do terceiro milênio destina um domingo por mês, pelo menos, para que a gente possa homenagear esses dedicados amigos espirituais, nossos anjos da guarda, às 10 da manhã, a cruzada do novo mandamento de Jesus, reunião em homenagem ao anjo da guarda. Todo segundo domingo do mês, amanhã inclusive, a gente tem essa oportunidade. Então, a nossa gratidão a todos vocês pelas suas ofertas, pela sua contribuição à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Prosseguindo com a nossa reflexão de hoje, quem está acompanhando de casa, naturalmente pode fazer de forma automática também, quem está na igreja, né? Via Pix, @religiãodedeus.org, oferta feita em louvor a Jesus e por tudo que nós temos recebido. Na página abrangente Missão do Templo da Boa Vontade, artigo do nosso irmão Paiva, que está nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 2º, mas também em seu blog, paivaneto.com, e é de lá que eu trago essa página, cujo subtítulo é o Pentecostes, Fenômeno de Inspiração Ecumênica. E o líder espiritual da Religião Divina, então escreve dessa maneira: ora, diante desse planejamento superior, somos compelidos pelo poderoso instinto de sobrevivência a nos familiarizar com a presença dos espíritos encarregados da execução dos desígnios celestes na terra. Essa vivência entre dois planos nada tem com misticismo, quando doentio, ou mistificação, que são deformidades, desvios daquilo que deveria ser utilizado com a máxima seriedade e grande responsabilidade. Analogamente, exige de nós conduta moral irrepreensível, religiosidade ecumênica, cuja vivência possibilitou aos seguidores do cristianismo nascente o advento do famoso Pentecostes, conforme se acha narrado no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos de Jesus, versículos de 1 a 4. O irmão Paiva transcreve um pouco mais adiante, mas a gente traz para cá, já nessa sequência de leitura, porque vai dar ainda mais sentido ao que ele está aqui explicando. Vamos então, a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de Jesus, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmão Paiva prossegue. Naquele momento, justamente nesse momento, a manifestação de Deus, que se deu por intermédio dos apóstolos e discípulos do Cristo, foi dirigida aos adeptos de todas as religiões presentes e nas suas línguas pátrias. Não houve apenas um fenômeno de xenoglossia, quer dizer, em que o próprio médium nem compreende o que está sendo transmitido, e muitas vezes os ouvintes. Contudo, um recado divino às criaturas reunidas naquele cenáculo, e não somente aos judeus. Quer dizer, a manifestação do Espírito Santo possibilitou que fosse uma mensagem compreendida às diversas etnias e nacionalidades e línguas ali presentes naquele grandioso acontecimento. Foi um fenômeno de inspiração ecumênica, que deve servir de exemplo a todos os religiosos de mente aberta. Aqueles que não desejam mais a intolerância como especialidade das crenças e que já concluíram que a paz social tem de ser exemplificada a partir dos líderes das religiões, pois de outra forma, os condutores dos demais segmentos da sociedade sentir-se-ão justificados em seus atos de ódio. Aí está a página do nosso irmão Paiva, dentro da abrangente missão do Templo da Boa Vontade. O que o presidente pregador da religião do amor universal, nosso líder espiritual, o irmão Paiva, aqui está nos provocando e aguçando a nossa compreensão sobre o assunto, é de que o fato do Pentecostes, ou a manifestação dos Espíritos iluminados, se deu não apenas naquele dia exclusivo. É uma outra pregação do líder da religião do amor universal, de que em vários outros momentos houve a manifestação dos Espíritos superiores. E que essa é, para nós, uma condição natural. Todas as vezes que a gente percebe uma intuição, e às vezes as pessoas acabam levando materializadas quando são, apenas por uma questão do cérebro mesmo, racional. O campo da intuição é um campo fortíssimo, em que esses anjos protetores, muitas vezes familiares nossos, quando já possibilitados e autorizados por Deus, vêm ao nosso encontro, soprando aos nossos ouvidos recados, intuições, sobre as quais a gente precisa se debruçar, refletir, meditar, para continuar seguindo a nossa jornada. A nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada de perfeita harmonia com essas entidades celestiais, porque entendemos o Espírito Santo não como uma personalidade, mas a reunião de uma pleiade de trabalhadores do alto, apenas estando invisíveis a todos nós, e que nos abraçam e querem nos intuir para um bem maior. Portanto, não para a gente se valer ou se aproveitar e pensar apenas isoladamente ou egoisticamente sobre as conjunturas que a gente está enfrentando. Todas as vezes que pensarmos, refletirmos sobre essa necessidade, a gente precisa ampliar essa compreensão para aqueles que necessitam desse bem, orando em favor de quem sofre, fazendo o bem em favor daqueles que passam pelos seus desafios, suas lutas, seus impedimentos diversos que são, quando não físicos, espirituais também. O que é esse invocar o nome de Deus, conforme Pedro aqui lembra das palavras do profeta Joel? Se não reconhecer que a voz dele está nos acompanhando a todo instante, e como nos lembra o irmão Paiva em suas pregações, rogando que o novo Pentecostes desça
sobre as nossas vidas, não apenas dos pregadores, mas de todos aqueles que sabem do seu compromisso, da sua responsabilidade de propagar essa mensagem que tem esse sentido de cuidar de outros, de proteger, de sacudir as almas, direcionando-as, não no sentido da força, porque a nossa religião não atua dessa forma, mas do convencimento, da persuasão. Muitas vezes somos nós os instrumentos para promover a aproximação de pessoas do coração de Jesus. E Ele se vale de cada um de nós, na nossa pequenez, nas nossas fragilidades, nos nossos erros, para a gente socorrer aqueles que são filhas e filhos dEle também. E às vezes estamos num determinado contexto de local, de ambiente, e somos convocados a dar o nosso testemunho. Ou a gente acha que o Espírito Santo se revelará nos altares da religião do amor universal somente, na comunicação 100% Jesus somente? Não apenas isso, mas estará presente com cada pessoa que reconhece o seu valor, o seu papel, o seu compromisso espiritual de socorrer a quem sofre, onde quer que estejam essas pessoas. Então rogamos aos céus, desçam sobre todos nós esse novo Pentecostes, que possa nos abraçar, que nos fortalecer e nos conduzir para o cumprimento da nossa missão nesse mundo. Aos céus então, que nos protege sempre, as nossas palmas, o agradecimento de nossos espíritos, por não nos abandonarem, por não nos deixarem sozinhos, e nem nos sentindo sozinhos, porque às vezes a pessoa até está, mas não se sente. Então estar ou não estar sozinho também é um estado de espírito, e nós escolhemos não nos sentirmos sozinhos, porque temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos os nossos anjos da guarda, temos aqueles que nos amam na terra e no céu, que continuam do nosso lado. Graças a Deus. Bendita seja a humanidade de cima a serviço de Jesus. Nós vamos nos conduzindo para o momento tão especial da nossa cruzada de hoje e de todos os sábados. Por isso aqui devemos estar sempre e trazer outros para que se sintam tão bem quanto nós nos sentimos, tão protegidos quanto nós igualmente nos sentimos. Vamos nesse instante receber as bênçãos e a proteção que vem do alto, uma proteção que a gente não consegue medir, não consegue dimensionar. A gente não alcançou ainda a capacidade de compreender em toda a profundidade o que ela significa para todos nós. Então vamos receber nesse instante a irmã Gisele de Almeida, sensitiva cristã do Novo Mandamento de Jesus, que vai conduzir o momento de preparação para a hora do Ângelus. Porém, antes, vamos cantar com o coral ecumênico Boa Vontade. E a respeito das Ave Marias do irmão Paiva, revelou o irmão Flecha Dourada, Alma Bendita. O irmão de Paiva compôs várias Ave Marias. Isso são muros de defesa da alma. Se não ouvirmos as Ave Marias, não levantamos esses muros de proteção espiritual. Então cantemos Ó Virgem Santa, dedicada ao povo do Rio de Janeiro, música de Paiva Neto, letra e arranjo de Darcy Augusto Malheiros, com a interpretação de Lara Barcelos e coral ecumênico Boa Vontade. És a mãe de
da grande unidade. Vocês. Vamos encontrar o Mestre Jesus para nos salvar. Ó anjo de luz, o teu amor é o mesmo de Jesus. Mostraste pra nós o bem que nos conduz. O teu amor é o mesmo de Jesus. Mostraste pra nós o bem que nos conduz. O teu amor é o mesmo de Momento em que vamos abrir o nosso coração, elevar ainda mais o nosso coração a Maria Santíssima, Mãe Universal da humanidade, que sente profundamente o nosso coração. Maria Santíssima, que aprendemos na religião de Deus, exemplo de coragem, de muita força, muita esperança e proteção espiritual. Mãe querida de Jesus, abrimos agora o coração à Senhora. Mãe querida de Jesus e de toda a humanidade. O Pentecostes, conforme narra o 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos de Jesus, versículos de 1 a 4, 1 a 4, foi uma manifestação de Deus que, por intermédio dos apóstolos e discípulos do Cristo, foi dirigida aos adeptos das diversas religiões presentes naquele memorável encontro. Todos puderam ouvir o recado celeste em suas línguas pátrias. Mãe generosa, quando estamos a serviço de Deus, esse fenômeno de inspiração mediúnica acontece em todos os segmentos da vida em sociedade, pois, como aprendemos na religião divina, todos nós somos médiuns,
sensitivos. Por isso suplicamos, Mãe, que persistamos no caminho do bem, de modo a sermos, a cada dia, sensitivos, evangelizados e apocaliptizados, iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, que é amor, para assim nos protegermos de todo o mal. Mãe de misericórdia, nesta corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, pela união consciente das duas humanidades, a da terra com a do céu da terra, suplicamos a tua influência divina para desenvolvermos as nossas capacidades espirituais sobre a permanente inspiração do mundo da verdade, iluminados pela luz do Evangelho Apocalipse do Cristo. E assim, Mãe querida, com amor na nossa alma, com os nossos pensamentos elevados e muita oração e vigilância, por meio de nossas boas obras, assim aproximaremos cada vez mais a presença dos espíritos superiores. E com fé realizante, seremos instrumentos do bem. Conforme ocorreu no discurso do apóstolo Pedro, em que a presença do Espírito Santo se estabeleceu, despertando os corações e batizando tantos em nome de Jesus, o Cristo de Deus. Queremos que nesse momento o nosso coração se desperte. E o que faz um coração desperto? Ele ajuda a enxergar que o nosso passado é passado. Ele não limita o nosso amanhã. Ele não nos define. Um coração desperto ensina a perdoar. Nos ensina a nos perdoarmos. Nos ensina a ser humildes e a seguir com muito amor. E que esse caráter iluminado por sua coragem, Mãe querida, por sua força, pela sua esperança em cada um de nós, em sermos melhores a cada dia, que esse caráter, que é esse conjunto de traços nossos, morais, éticos e psicológicos, sejam trabalhados neste momento, por sua sagrada falange, porque acreditamos, confiamos fortemente, que quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho.